A lei da ausência, por que você deve se afastar para ser valorizado? Lei 16. Você já percebeu que quanto mais você se doa para alguém, menos essa pessoa te valoriza. Essa é uma das verdades mais brutais sobre relações humanas que ninguém te conta. E hoje vamos falar sobre a lei 16 do poder. Use a ausência para aumentar o respeito. Deixa eu te contar uma história real que acontece todos os dias. Tem uma mulher, vamos chamar ela de Marina. Marina estava em um relacionamento onde ela fazia tudo pelo parceiro. Acordava cedo para fazer café, mandava mensagem o dia todo perguntando como ele estava, cancelava compromissos com amigas para ficar com ele, estava sempre disponível quando ele chamava, sempre pronta para resolver os problemas dele. Ela achava que quanto mais ela se doasse, mais ele ia valorizar. Errado ou completamente errado? O que aconteceu? Ele começou a demorar horas para responder as mensagens dela. Começou a sair com os amigos e nem avisava. Quando ela ligava preocupada, ele ficava irritado, dizendo que ela era grudenta. E o pior, ele começou a tratar ela como se fosse uma obrigação, não mais como uma escolha. Marina estava sempre lá. Então, para que se esforçar? Ela virou um móvel da casa, algo que está sempre no mesmo lugar e você nem repara mais. Até que um dia, Marina sumiu. Não respondeu mensagem, não ligou, não apareceu. Simplesmente desapareceu por uma semana. E adivinha o que aconteceu? Ele pirou. Ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens desesperadas. Apareceu na casa dela. De repente, Marina voltou a ser interessante. De repente, ela tinha valor novamente. Isso, meu amigo, é a Lei 16 das 48 Leis do Poder em ação pura. E ela é brutal porque vai contra tudo que a gente aprende sobre amor, amizade e relacionamentos. A gente aprende que tem que estar presente, que tem que se doar, que tem que mostrar interesse constante. Mas a verdade nua e crua é essa. A presença excessiva mata o respeito. A disponibilidade constante destrói o valor. Vamos direto ao ponto. Você é tratado como descartável porque você está sempre disponível. Simples assim. Você responde na hora. Você cancela seus planos pelos outros. Você está sempre por perto. E sabe, o que isso comunica? Que você não tem mais nada importante na sua vida. Que você é um recurso infinito, que pode ser acessado a qualquer momento sem custo algum. Pensa comigo. O que tem mais valor? O diamante que você encontra em qualquer esquina ou aquele que está escondido no fundo de uma mina inacessível? A água que sai da torneira da sua casa ou a água no meio do deserto? A resposta é óbvia. O valor está diretamente conectado à escassez, à dificuldade de acesso, à raridade. E você, por medo da solidão, por medo de perder as pessoas, por necessidade de aprovação, faz exatamente o oposto. Você se torna a água da torneira, quando deveria ser água no deserto. Você se torna o diamante da esquina, quando deveria ser o diamante da mina inacessível. A Lei 16 não é sobre ser frio ou calculista por maldade. É sobre entender um princípio fundamental da psicologia humana. As pessoas valorizam aquilo que é escasso, aquilo que pode perder, aquilo que não controlam completamente. E quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre doando sua energia e tempo sem limites, você remove toda a escassez da equação. Você se torna previsível. E o previsível é entediante. O entediante é descartável. A ausência cria um vazio. E esse vazio gera uma fome psicológica na outra pessoa. Mas quando você está sempre lá, não há vazio. Não há fome. Há somente saciedade. E com isso, eventualmente, enjoo. O narcisista, o manipulador, o usuário. Essas pessoas entendem isso instintivamente. Eles sabem que você só valoriza o que pode perder. Por isso eles nunca estão completamente disponíveis. Por isso eles sempre mantêm uma distância estratégica. Por isso eles aparecem e desaparecem, criando um ciclo de presença e ausência que te mantém viciado, sempre querendo mais, sempre sentindo que precisa conquistar a atenção deles. E você faz o contrário. Você dá tudo de bandeja, você remove qualquer desafio, qualquer mistério, qualquer escassez. E então fica confuso quando é tratado como algo comum, ordinário, descartável. A saturação é real. É o mesmo princípio de quando você escuta uma música que adora repetidamente. Na primeira vez, você sente aquela emoção forte. Na 10ª vez, ainda é bom. Na 100ª vez, você já não sente mais nada. Na 1000ª vez, você pula. A repetição sem intervalo mata o prazer, mata o interesse, mata o valor. Agora imagina isso, aplicado a você. Você sendo a música
tocando no repeat infinito, no começo as pessoas gostam, depois se acostumam, depois nem notam mais, e finalmente pulam você para ir para algo novo, algo que ainda tem aquele frescor da escassez. O custo da saturação é invisível, mas devastador. Você não percebe quando está acontecendo porque é gradual. Você não acorda um dia e pensa, hoje virei descartável. Não, é um processo lento, onde cada vez que você está disponível demais, cada vez que você cancela seus planos pelos outros, cada vez que você responde imediatamente, você está depositando uma pequena moeda na conta da desvalorização. E o pior é que você faz isso achando que está construindo conexão, achando que está mostrando amor, achando que está sendo uma boa pessoa, mas a realidade é que você está treinando as pessoas a não te respeitarem. Você está ensinando que o seu tempo não tem valor. Você está comunicando que você não tem limites. Você está dizendo, sem palavras, que você é um recurso inesgotável, que pode ser explorado sem consequências. A Lei 16 é brutal porque ela te força a confrontar uma verdade que você não quer aceitar. As pessoas, em geral, não valorizam o que é fácil de ter. Elas valorizam o que é difícil de conquistar e fácil de perder. Essa é a natureza humana, crua, sem filtro, sem romantização. Agora vamos entender um mecanismo psicológico por trás disso tudo. Por que diabos a presença constante destrói o respeito? Por que estar sempre disponível faz você ser tratado como lixo? A resposta está na psicologia da escassez e no efeito saturação. Primeiro, vamos falar sobre escassez. Existe um princípio fundamental da economia que se aplica perfeitamente às relações humanas. Quando algo é abundante, o valor cai. Quando algo é escasso, o valor sobe. É oferta e demanda básico. Se todo mundo tem acesso a algo facilmente, esse algo não vale nada. Se poucas pessoas têm acesso, esse algo vale ouro. Você é um produto no mercado das relações. Essa é a verdade crua, e como qualquer produto, seu valor é determinado pela sua disponibilidade. Quando você está sempre disponível, você é como um produto em liquidação na prateleira de uma loja. Todo mundo passa por você, alguns pegam porque está barato e fácil, mas ninguém realmente valoriza. Ninguém sente que conquistou algo especial. Agora pensa na marca de luxo que tem uma lista de espera de anos. Pensa no restaurante que você precisa reservar com 6 meses de antecedência. Pensa no profissional que tem a agenda lotada e você precisa esperar semanas para conseguir um horário. Que todas essas coisas têm em comum? Escassez. E essa escassez comunica valor, exclusividade, qualidade. Quando você está sempre disponível para alguém, você está comunicando o oposto. Você está dizendo, eu não tenho mais nada importante na minha vida além de você. Meu tempo é infinito e você pode usar quando quiser. E conscientemente ou não, a pessoa recebe essa mensagem e internaliza. Essa pessoa não é valiosa. Se fosse, não estaria sempre disponível para mim. Isso é contraintuitivo porque a gente aprende desde criança que amor significa estar presente, que amizade significa estar disponível, que ser uma boa pessoa significa se doar. E tudo isso é verdade, até certo ponto. O problema é quando essa presença não tem limites. Quando essa disponibilidade é absoluta, quando essa doação é unilateral e infinita. Vamos falar do efeito saturação agora. Saturação é quando você tem tanto de algo que isso perde completamente o impacto. É como comer seu doce favorito todo dia, toda hora. No começo é incrível. Depois de um mês, você não aguenta mais nem ver. O prazer foi embora. A novidade acabou. O desejo morreu. Isso acontece com pessoas também. Quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre fazendo as mesmas coisas, você perde o fator novidade. Você perde o mistério. Você perde o elemento surpresa. E sem esses elementos, você se torna previsível. E o previsível é mortal para a atração, para o respeito, para o valor. O cérebro humano é programado para responder a estímulos novos, inesperados, escassos. Quando algo se torna constante e previsível, o cérebro simplesmente para de dar atenção. É um mecanismo de sobrevivência. Se o cérebro prestasse atenção em tudo que é constante, o som do ar-condicionado, o peso da roupa no corpo, a sensação da cadeira, você enlouqueceria. Então o cérebro filtra o que é constante e foca no que é novo. Aplica isso a você. Quando você está sempre lá, o cérebro da outra pessoa te filtra. Você vira ruído de fundo. Você vira o som do ar-condicionado que ninguém percebe. E quando você vira imperceptível, você perde todo o poder, todo o respeito, todo o valor.
Agora vamos falar da dinâmica de poder que acontece quando você está sempre presente. Poder em relações é sobre quem precisa mais de quem tem mais opções, quem tem mais controle sobre a própria vida. Quando você está sempre disponível, você comunica que você precisa mais. Você comunica que você não tem opções. Você comunica que você não controla a sua própria vida. E a pessoa do outro lado, ela pode sentir isso. Ela pode sentir que você precisa dela mais do que ela precisa de você. E isso desequilibra completamente a dinâmica, porque agora ela sabe que pode te tratar de qualquer jeito e você vai continuar lá. Ela sabe que pode te ignorar, te desrespeitar, te usar, e você não vai a lugar nenhum. Isso não é sobre ser manipulador ou jogar joguinhos. Isso é sobre entender a realidade das dinâmicas de poder em relações humanas. As pessoas respeitam quem tem opções. As pessoas valorizam quem tem uma vida própria. As pessoas desejam quem não está completamente acessível. Vou te dar um exemplo claro. Você tem 2 amigos. Um deles sempre responde suas mensagens em segundos. Sempre está livre quando você chama. Sempre cancela os próprios planos para estar com você. O outro demora para responder. Às vezes está ocupado quando você chama. Tem uma vida cheia e só te encontra quando realmente faz sentido para ele. Qual dos 2 você respeita mais? Qual dos 2 você valoriza mais? Seja honesto. A resposta quase sempre é o segundo. Porque o segundo comunica que ele tem uma vida, que ele tem valor próprio, que o tempo dele é limitado e precioso. O primeiro comunica que ele não tem nada melhor para fazer, que você é a coisa mais importante da vida dele, que ele não tem valor fora dessa relação. E aqui está o ponto crucial. O medo do descarte é o que faz você quebrar a lei 16. Você tem medo de que se você se afastar, a pessoa vai esquecer de você. Você tem medo de que se você não responder imediatamente, a pessoa vai achar outra opção. Você tem medo da solidão, do abandono, da rejeição. Então você faz o oposto do que deveria fazer. Você se torna ainda mais presente, ainda mais disponível, ainda mais desesperado. E isso cria um ciclo vicioso devastador. Quanto mais você se doa sem limites, menos a pessoa valoriza. Quanto menos ela valoriza, mais você sente que precisa se doar. Quanto mais você se doa, menos ela valoriza. E assim vai, numa espiral descendente, até você estar completamente esgotado e completamente desvalorizado. O narcisista entende isso perfeitamente. O manipulador joga com isso conscientemente. Eles sabem que você tem medo de perder. Então eles usam a própria ausência deles como arma. Eles aparecem e desaparecem estrategicamente. Eles te dão atenção e depois retiram. Eles criam um ciclo de recompensa intermitente que te deixa viciado, sempre buscando a próxima dose de atenção deles. E você cai porque você não entende a lei 16. Você acha que se você se afastar, você vai perder, mas a verdade é o exato oposto. Quando você se afasta estrategicamente, você retoma o poder. Quando você remove a sua presença constante, você cria escassez. E escassez gera valor. A psicologia por trás disso é simples, mas poderosa. As pessoas valorizam o que pode perder. Quando você está sempre lá, não há risco de perda. Não há urgência, não há escassez. Mas quando você desaparece, quando você não está mais disponível, quando você cria distância, de repente há a possibilidade real de perda. E essa possibilidade acende alarmes no cérebro da outra pessoa. De repente, você voltou a ser interessante. De repente, você voltou a ter valor. De repente, a pessoa percebe o que tinha e não valorizava. Mas isso só acontece quando você tem a coragem de se afastar, de criar escassez, de implementar a lei 16. Vamos agora falar do custo real, brutal e devastador de violar a lei 16. Porque a maioria das pessoas sabe, no fundo, que deveria se afastar. Mas elas não fazem. E vou te explicar exatamente o que acontece quando você continua presente demais e por que é tão difícil mudar esse padrão. O primeiro custo é o descarte frio. Sabe o que é ser descartado? É quando você deixa de ser uma pessoa e vira uma função. Você não é mais João ou Maria. Você é aquela pessoa que sempre me ajuda. Você é aquele que sempre está disponível. Você é aquele que resolve meus problemas. Você virou uma ferramenta, e ferramentas são usadas e jogadas fora quando não servem mais. O descarte acontece gradualmente e de forma quase invisível. Primeiro, as pessoas param de perguntar como você está. Elas só falam de si mesmas. Depois, elas só te chamam quando precisam de algo. Depois, elas somem quando conseguem o que querem e voltam apenas quando precisam de novo. E finalmente, quando você não pode mais dar o
que elas querem, elas simplesmente desaparecem. Sem aviso, sem explicação. Você simplesmente deixou de ser útil. E a dor disso é insuportável porque você investiu tanto. Você deu tanto de si, você sacrificou tanto. E no final, você percebe que nada disso importou. Você era substituível desde o começo. Você era apenas um recurso conveniente. E quando deixou de ser conveniente, foi descartado como lixo. Isso acontece em relacionamentos amorosos. A pessoa que você sempre priorizou, de repente, te troca por alguém que a desafia, que não está sempre disponível, que tem uma vida própria. E você fica ali, confuso, pensando, mas eu dei tudo para essa pessoa. Como ela pode me trocar assim? A resposta é simples. Exatamente porque você deu tudo. Você removeu qualquer desafio, qualquer escassez, qualquer valor. Acontece no trabalho. Você é o funcionário que sempre fica até tarde, que sempre aceita mais trabalho, que nunca diz não. E quando chega a hora da promoção, ela vai para outra pessoa, porque você já faz tudo o que te pedem sem precisar de incentivo. Você é visto como um capacho confiável, não como um líder em potencial. Você é previsível demais, disponível demais, fácil demais. Acontece nas amizades. Você é o amigo que sempre está lá, sempre ouvindo os problemas dos outros, sempre dando conselhos, sempre ajudando. Mas quando você precisa, ninguém está disponível porque a relação foi construída com você no papel de doador e os outros no papel de receptores. E quando você tenta mudar esse papel, as pessoas simplesmente vão embora, porque elas nunca te valorizaram como pessoa. Elas valorizaram a função que você desempenhava. O segundo custo brutal é a perda total da sua própria identidade. Quando você está sempre disponível para os outros, quando sua vida gira em torno de estar presente para as necessidades alheias, você para de viver sua própria vida. Você para de ter seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, seus próprios planos. Você vira um satélite orbitando a vida de outra pessoa. E aí está a tragédia. Você perde a si mesmo tentando ser valioso para os outros. Mas ao fazer isso, você se torna completamente sem valor. Porque uma pessoa sem vida própria, sem identidade própria, sem objetivos próprios, não é interessante, não é atraente, não é respeitável, é apenas triste e desesperada. Pense em quem você era antes de se tornar tão disponível. Você tinha hobbies, tinha amigos, tinha sonhos, tinha uma vida que era sua. E agora? Quanto disso você sacrificou tentando manter pessoas que não te valorizam? Quanto de você foi perdido no processo de tentar ser indispensável para outros? O terceiro custo é o ressentimento profundo, que se acumula porque, no fundo, você sabe que está sendo usado. Você sabe que está dando mais do que recebe. Você sabe que está sendo desrespeitado. Mas você tem tanto medo de perder essas pessoas que você continua. E cada vez que você se doa e não é valorizado, uma pequena semente de ressentimento é plantada. Com o tempo, essas sementes crescem e você começa a odiar as próprias pessoas que você tanto tenta agradar. Você começa a se sentir amargo, usado, explorado. Mas você não consegue sair porque você investiu tanto, porque você tem medo da solidão, porque você construiu sua identidade inteira em torno de ser a pessoa que está sempre lá. E aqui chegamos ao núcleo da questão: o medo da solidão. Esse é o verdadeiro vilão. Esse é o que te mantém preso nesse padrão destrutivo. Você tem tanto medo de ficar sozinho que você aceita migalhas. Você aceita desrespeito. Você aceita ser a segunda, terceira, quarta opção. Você aceita ser usado porque na sua mente, qualquer conexão, mesmo que tóxica e desequilibrada, é melhor que nenhuma conexão. Mas vou te contar uma verdade que ninguém quer ouvir. A solidão que você teme já está aqui. Você já está sozinho, porque estar rodeado de pessoas que não te valorizam, que não te respeitam, que só te querem por utilidade, é a forma mais profunda de solidão que existe. É pior que estar fisicamente sozinho, porque quando você está fisicamente sozinho, pelo menos você tem clareza. Mas quando você está conectado, mas desvalorizado, você vive numa ilusão cruel de que tem pessoas, de que tem relações, quando na verdade você não tem nada real. A solidão que vem de se afastar de quem não te valoriza é temporária e saudável. A solidão que vem de estar presente demais para quem não merece é permanente e destrutiva. Uma te dá a chance de reconstruir, a outra te corrói por dentro até não sobrar nada. Vamos falar do custo emocional agora. Viver sem limites, estar sempre disponível,
se doar sem reciprocidade. Isso esgota você completamente. Você vive em ansiedade constante. Será que respondi rápido o suficiente? Será que fiz o suficiente? Será que eles estão bravos comigo? Será que vou perder eles se eu não estiver disponível agora? Essa ansiedade te consome. Você não consegue relaxar. Você não consegue ter paz, porque você está constantemente tentando gerenciar as emoções e necessidades dos outros, constantemente tentando provar seu valor, constantemente com medo de ser descartado. É exaustivo. É insustentável. E, eventualmente, você quebra. E quando você quebra, quando você finalmente não aguenta mais e se afasta, as pessoas ficam ofendidas. Como você ousa não estar disponível? Como você ousa ter limites agora? Elas se acostumaram com você sem limites. Elas se acostumaram a te usar. E quando você tenta mudar, elas resistem. Porque você sendo sem limites era conveniente para elas. Aqui está o custo mais brutal de todos. Quando você finalmente entende a Lei 16 e tenta aplicar, você pode perder essas pessoas. E isso dói. Dói muito. Porque você investiu tanto, porque você se deu tanto. Mas aqui está a verdade libertadora. Se você perde alguém por ter limites, por ter uma vida própria, por não estar sempre disponível, você não perdeu nada de valor. Você se livrou de um parasita. Pessoas que realmente te valorizam vão respeitar seus limites. Vão admirar que você tem uma vida própria. Vão te valorizar mais, não menos, quando você não está sempre disponível. Só as pessoas que te viam como recurso, como ferramenta, como função, é que vão embora quando você implementa a Lei 16. E talvez esse seja o teste final. A Lei 16 é um filtro brutal que revela quem realmente te valoriza e quem só te usa. Quando você se afasta, quando você cria escassez, quando você para de estar sempre disponível, as pessoas que te amam de verdade vão sentir sua falta e vão valorizar ainda mais os momentos que têm com você. As pessoas que te usam vão ficar ofendidas e vão embora buscar outro recurso fácil. Dói perder pessoas? Sim. Sim. Mas é melhor perder agora quem não te valoriza do que gastar mais anos, mais energia, mais da sua vida, tentando ganhar o respeito de quem nunca vai te dar. É melhor estar sozinho com sua dignidade intacta do que rodeado de pessoas que te tratam como lixo. Agora, vamos falar da solução, da saída, do antídoto para esse veneno da disponibilidade excessiva. E a resposta é tão simples que assusta. Abrace a ausência estratégica. Implemente a Lei 16. Tenha coragem de ser escasso. Primeiro, entenda. A ausência estratégica não é sumir completamente. Não é gostear todo mundo. Não é ser frio. É criar intervalos. Ter limites. Não estar sempre disponível. É ter uma vida própria que não gira inteiramente em torno dos outros. A ausência estratégica é você não responder mensagens imediatamente só porque pode. É dizer, não posso hoje. Tenho outros planos. Mesmo que seus planos sejam descansar em casa. É não cancelar seus compromissos pelos outros. É ter hobbies, objetivos, amigos e uma vida que é sua, não acessível o tempo todo para quem aparece. Quando você implementa a Lei 16, algo mágico acontece. Você força as pessoas a confrontarem a possibilidade de perda, e isso muda completamente como elas te veem. De repente, você não é mais garantido. Não é mais previsível, você volta a ser escasso e, portanto, valioso. Passos práticos. Primeiro, pare de responder instantaneamente. Quando alguém te manda mensagem, não responda na hora só porque pode. Espere. Não porque está jogando, mas porque tem uma vida. Responda quando fizer sentido para você, não quando o outro exige. Segundo, diga não. Essa é talvez a habilidade mais importante. Quando algo não for conveniente, diga não. Não precisa de desculpas elaboradas. Não vai dar hoje. Basta. As pessoas que te respeitam aceitarão. As que te usam ficarão ofendidas. Perfeito. Agora você sabe quem é quem. Terceiro, tenha uma vida própria. Isso não é opcional. É essencial. Você precisa de objetivos e hobbies que são seus. Momentos que são só seus. Quando sua vida é rica, você naturalmente não está sempre disponível. E as pessoas percebem isso. Entendem que você tem valor independente delas. Quarto, desapareça estrategicamente. De vez em quando, suma por uns dias. Não avise, não explique, apenas viva a sua vida e fique menos disponível. Investigue-se, invista em você. Deixe as pessoas sentirem sua ausência. Isso recalibra a dinâmica. Quando você faz isso, implementando a Lei 16 de verdade, projeta autoridade,
Autoconfiança transmite que tem opções, que tem valor e não é desesperado. Isso é extremamente atraente e respeitável. O narcisista, o manipulador, a pessoa que te usava, essa pessoa vai sentir sua ausência como nunca sentiu sua presença. Porque agora, a possibilidade real de perda, você não é mais garantido. E escassez gera desejo, respeito e valor. Mas aqui está o ponto crucial. Você não pode fazer isso esperando que a pessoa mude. Se fizer, ainda estará vivendo para a aprovação alheia. Ainda estará desesperado. E as pessoas sentem isso. Você precisa fazer por você. Precisa se afastar, porque merece melhor. Criar escassez, porque seu tempo é valioso. Ter limites, porque se respeita, não para conquistar respeito dos outros. Quando isso é real, algo interessante acontece. Você para de se importar se aquela pessoa específica te valoriza, porque sabe que é valioso, sabe que merece respeito. E se alguém não vê isso, o problema é da pessoa. E ironicamente é isso que faz as pessoas te valorizarem mais. Porque você parou de buscar validação, parou de se rebaixar. E essa energia de eu sei meu valor é magnética. A Lei 16 devolve seu poder, tira você da posição de mendigo emocional e te coloca na posição de alguém com opções, limites e dignidade. Isso muda tudo. Algumas pessoas vão se afastar. Deixe. Essas nunca te valorizaram. Estavam lá por conveniência. Perder essas pessoas não é perda. É limpeza. É espaço para quem realmente merece estar na sua vida. Outras pessoas, as que importam, vão te respeitar mais, vão valorizar seu tempo e apreciar o acesso que tem a você. Essas merecem ficar. Um exemplo claro: profissionais de alto nível, médicos renomados, advogados de elite, consultores, todos têm algo em comum. Agenda lotada, difícil acesso. Você precisa agendar, esperar, se adaptar à disponibilidade deles. E isso não reduz seu valor. Aumenta escassez, comunica qualidade e respeito. Você precisa aplicar isso à sua vida. Ser o profissional de elite da sua própria existência. Sua agenda precisa ter valor. Seu tempo precisa ser precioso. Seu acesso precisa ser limitado. Não por arrogância, mas porque você é valioso. A Lei 16 não é sobre jogos psicológicos. É sobre reconhecer uma verdade humana. As pessoas valorizam o que é escasso. E quando você está sempre disponível, remove essa escassez. É hora de recuperar seu valor, seu poder, seu respeito. E isso começa com a coragem de se afastar de quem não te valoriza, de ter limites, de ser escasso. Não será fácil. Você vai sentir culpa, medo, achar que está sendo egoísta. Mas isso é apenas sua programação antiga. Ignore. Essas vozes mentem a verdade. Você não é egoísta por ter limites. Não é má pessoa por não estar sempre disponível. Você é saudável. Está finalmente se respeitando. E quando se respeita, quando implementa a Lei 16 e abraça a ausência estratégica, abre espaço para relações verdadeiras, onde é valorizado, respeitado e visto como pessoa, não função. Desafio para você: comece hoje. Escolha alguém para quem você está disponível demais e se afaste um pouco. Não responda imediatamente. Não cancele seus planos. Crie escassez. Observe o efeito. Agora quero ouvir de você. Quando foi a última vez que se afastou e alguém passou a te valorizar mais? Quando percebeu que estava sendo descartado por estar sempre presente? Comente. Vamos criar uma comunidade que entende a Lei 16 e recupera seu valor. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe. Muita gente está se destruindo por estar presente demais para quem não merece. Lembre, seu valor não está no quanto você se doa, mas em quem você é. Pessoas valiosas são escassas, são difíceis de acessar. Não por maldade, mas por respeito a si mesmas. Seja escasso, seja valioso, seja respeitado. A Lei 16 é sua arma contra o descarte. Use-a. Sua dignidade depende disso.